Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom, gente? Isso aqui é análise política do cenário. Aqui é Minha Bandeira Carapicuíba. Análise dos candidatos, uma análise contundente e coerente do viés das porcentagens, tá? Antes do debate de hoje, tá? Hoje vai ter um debate entre os candidatos de Carapicuíba. Então vamos ver aqui como é que vai ser a situação. Embora o debate é só o que aparecer mesmo na internet. Isso aí, posteriormente, depois do debate, só a partir da semana que vem, se começar a postar muita coisa, muita coisa equivocada, ou alguma falha aí do candidato. Porque muita gente não assiste, né? Vai ficar vendo só os comentários, né? Então vamos pra lá. Primeiro deixa eu pôr aqui. Vamos lá. Bom, gente, professor José Roberto tem 40% e Sérgio Ribeiro tem 21%. Eu entendo isso daqui um pouco tendencioso, né? Eu vou explicar por quê, mas para vocês, certo? Vamos para lá. Aqui no gráfico no caso, a espontânea. As pessoas não sabem quem vem, quem não sabe, aí pergunta direto para as pessoas, né? Então, muitos não sabem que o Marcos Neves não pode vir mais, então muita gente colocou o Marcos Neves. Qual candidato? Isso aqui é na espontânea. 3% candidatos do prefeito, ou seja, 3% sabe que Marcos Neves não pode vir, juntando aqui 17. Sérgio Ribeiro, no caso, ainda tem pessoas que lembram dele, né? Infelizmente. E o professor José Roberto pode acrescentar aqui 14, como o professor, você já tem direto aqui, já tem 20 isso aqui. Com o Guto José, então, até então o pessoal não sabe se o Guto José iria para vir para prefeito. Aqui no caso é pessoas que querem o Guto José, não sabem que ele vai vir prefeito ou vice, tá? Essa pesquisa foi antes de anunciar o Guto José como vice. Beleza? Beleza, vamos lá. Agora aqui é expondo que o professor José Roberto é candidato do Marcos Neves, ou seja, aqui já é estimulada. Aumenta para 40%, Sérgio Ribeiro 21%, e os outros aqui nenhum 16%. Esse 16% aqui é muita gente ainda que não sabia se o Guto José viria ou não. Isso aqui eu tenho certeza que entra nessa base aqui, tá? E eu vou explicar para vocês pela porcentagem lá de 56 lá, que foi o pico de informação. Antes de avisar lá do evento, antes do evento, antes do evento lá, antes do evento, que informou o professor José Roberto e o apoio também dos vereadores. O apoio dos vereadores também dá ênfase para o professor José Roberto. Isso é natural, né? Vamos ver mais aqui. Bom, aí vem a questão importante para você analisar um candidato. Rejeição. A rejeição aqui, ó, expressou a rejeição do MBL. A rejeição do Sérgio Ribeiro fica evidente pelo apoio dele. A situação do país não está boa. Ele é apoiado, ele é PT, é apoiado com o Lala, ou seja, a rejeição bate nas costas dele. Isso aqui pode aumentar mais ainda decorrer, tá? Porque a rejeição do professor Gil Roberto é nula. É nula. Ele supera que não rejeita ninguém, quem não sabe, e que não vota em ninguém. Ou seja, 6% de rejeição é nula, é excepcional. Então a situação do Sérgio Ribeiro aqui é gravíssima, a situação dele. Então ele tem que correr atrás aqui para conquistar o eleitorado. Mas como conquista? Desvincular ele do Lala é impossível. Então a situação econômica do Brasil só vai fazer com que ele derreta mais ainda, tá? Agora aqui seria Roberto tem vantagem em disputa. Sim, a disputa entre os dois. Professor José Roberto e o Sérgio Ribeiro. 59. Chega naquele ponto que eu falei para vocês, da direta lá em cima lá, quando você coloca aqui, ó, Marcos Neves, Sérgio, o candidato que ele escolher, 30%, o professor José Roberto e o Guto.
chega naquele ponto que só aqui eu já sabia que a porcentagem dele contra o Sérgio Ribeiro seria isso. E o Sérgio Ribeiro pegou, dá dele lá em cima, lá. Pegou desses daqui, ó. Nenhum não, de outros. Bom, não vou demorar muito aqui não, senão também eu confundi a mente das pessoas. Então significa que a situação do professor José Roberto não se deve também lavar as mãos. Se continuar a campanha e o debate de hoje é muito importante, não dá nenhuma vantagem para o Sérgio Ribeiro, embora o professor José Roberto se debater apreciando a situação do governo e quem o apoia, a tendência do Sérgio Ribeiro é derreter mais ainda, tá? Marcos Neves tem 80% de aprovação dos eleitores. Ó, 80% aprova Marcos Neves. Aí você vem numa coisa aqui excepcional para aprovação de um candidato, de um agente público, no caso aqui, de um candidato. O Sérgio Ribeiro tem tanta potência que ele conseguiu acima de 10% de ótimo. Isso é excepcional. O bom está empatado com irregular. Regular entra na mesma escala dos 80% aqui. Ruim e péssimo. Junto, ó, ruim e péssimo e não sabe, juntos não chega próximo do ótimo. Isso torna Marcos Neves excepcionalmente, mano, forte. Apoio atual prefeito. E isso também foi antes, que eu vou repetir, isso foi antes de anunciar o Guto, tá? E também o apoio dos vereadores. Depois do anúncio do Guto como vice, apoio dos vereadores. Apoio dos vereadores é excepcional também para o prefeito. Isso dá mais potência para ele. A tendência é o professor José Roberto chegar próximo ali dos 70%. 70% até 80% não vai chegar, porque infelizmente as pessoas essa tendência é muito difícil de você transmitir tudo para o candidato. Mas você consegue transmitir até uns 90% você consegue. Então, eu acredito mais ou menos que o professor José Roberto, com esse apoio dos vereadores tudo, depois dessa da noite, vai ser 8 horas da noite hoje, o debate, se ele for bem, o professor Roberto, e colocar ênfase que o Sérgio Ribeiro vem com apoio de um governo que não está em situação boa, de um governo nefasto, você entendeu? Pôr na mente deles que vai ter esse acompanhamento de 2 anos com esse governo. Se o professor José Roberto simplesmente falar assim, ó, você está vindo junto com um governo que não está bem, de um presidente que não está numa situação boa, a economia está terrível. Aí colocar desmatamento, colocar a situação do governo, colocar nas costas do Sérgio Ribeiro e colocar suas propostas, depois disso ele colocar suas propostas, colocar o que ele vai fazer na Carapicuíba, manter a linha do Marcos Neves, ele vai sair desse debate aí com 70% a mais. Tranquilo. Professor José Roberto, depois disso, já era, cara. Ele já está numa situação que o Sérgio Ribeiro não busca. Depois de um debate, se ele for coerente, acabou. Um abraço para todos aí.